Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. Quarta parte. Pequena Conferência Espírita. Segundo diálogo. Continuação. Falsas explicações dos fenômenos. Alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiuns. Visitante. É contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Deixemos de lado toda suposição de charlatanismo e vamos admitir a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? Allan Kardec. Ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito estranhíssimo e digno de estudo. É pena, porém, que aqueles que por meio dela pretendem dar conta dos fenômenos espíritas, não possam antes apresentar a explicação deles. Além disso, há fatos que fogem dessa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue, ou bate. Quando a dita mesa passeia à vontade por uma câmara, sem que pessoa alguma lhe toque. Quando ela se destaca do solo, e se suspende no espaço, sem ponto de apoio. Enfim, quando, ao cair, se despedaça, tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Suponho que, por um produto da sua imaginação, o médium creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam vítimas da mesma vertigem ao mesmo tempo? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países. A ser assim, essa alucinação seria prodígio maior que o próprio fato. Visitante. Admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo. Allan Kardec. Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão: se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Tais fenômenos poderão ser produzidos por um fluido, sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência. Quando vemos os aparelhos do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, bem compreendemos que esses aparelhos, de ferro ou de madeira, não são inteligentes, mas que é uma inteligência quem os faz mover. Ocorre o mesmo com as mesas a que nos referimos. Ocorrem, ou não, efeitos inteligentes. Esta questão. Os que contestam, são pessoas que nada viram ainda, e se apressam a concluir segundo suas ideias particulares, e baseadas, quando muito, em observação superficial. Visitante. Podemos responder que, se há um efeito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes. Porque, dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Allan Kardec. É ainda um erro, filho da falta de observação. Se os que assim pensam tivessem se dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas, tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, ou que destroem completamente as previsões dos assistentes. Quando os médiuns escrevem em uma língua que não conhecem, ou escrevem na sua própria quando não sabem ler, nem escrever. À primeira vista, essa opinião nada tem de irracional, convenho, mas é desmentida por um conjunto de fatos tão concludentes que, diante deles, é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, ao contrário de ser simplificado, seria muito mais prodigioso. Pois então, o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície, como a luz, o som, o calórico. Em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade.
E depois ainda o maravilhoso seria maior, porque, achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. É realmente curioso vermos os contraditores empenharem-se na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que se apresenta a eles. Visitante. Não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez, que lhe dá a percepção sonambúlica, espécie de dupla vista, que aliás nos pode explicar a ampliação momentânea de suas faculdades intelectuais. Porque dizem que as comunicações obtidas pelos médiums não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos. Allan Kardec. Esse também é um desses sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha em crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem se não limitar a julgar as coisas, por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma capacidade particular, que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Exceção feita às comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições visíveis, e mesmo, tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar, sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico, que certo médium um dia desenhou em minha casa, e na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem, morta havia 18 meses, e a quem ele não havia conhecido, retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente então à sessão. Será por efeito do mesmo gênero, que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Dizem ainda que os médiums só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista, havia 15 anos, era ainda deste mundo. Sim, ainda vive, foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto, ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento poderia sugerir-lhe tal resposta, quando, por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade de ela não existir mais? Se, em certos casos, vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral. Nisso, como em todas as coisas, os juízos precipitados são sempre perigosos, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda, se não observaram. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Visitante. O que os incrédulos desejam ver, pedem, e na maioria das vezes não lhes são fornecidos, são os fatos reais. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar de sua vontade, nada tem conseguido ver? Apresentam-lhes como motivo, dizem eles, a sua falta de fé. Ao que respondem, e com razão, que não podem ter fé antecipada, e que se lhes deve dar os meios para poderem crer. Allan Kardec. É simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem, e não se pode dar ordens aos espíritos. É preciso esperar pela boa vontade deles. Não basta dizer: mostre-me tal fato, e eu crerei. É necessário ter a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais deseja será, talvez, precisamente o que não obterá. Porém, virão outros, e o que quer se apresentará, quando menos o esperar. Aos olhos do observador atento e assíduo surgem eles inumeráveis, corroborando-se uns aos outros. Mas quem acreditar que basta tocar a manivela, para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandará fazer tal ou qual coisa, para com vagar observá-lo à sua vontade. Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá.
mas vistoria as manifestações espontâneas do instinto do animal. Espera-as e colhe-as na passagem. O simples bom senso mostra que, com mais forte razão, devemos proceder do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que as dos animais. É erro crer que se exige a fé antecipada de quem quer estudar. O que se exige é boa fé, aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até a evidência, e aos quais os próprios fenômenos não convenceriam. Quantos deles, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova? Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. Por isso, deixamo-las à margem, por não querermos com elas perder nosso tempo. Muitos até ficariam incomodados, caso se vissem forçados a crer, por terem de ferir seu amor próprio com a confissão de se haverem enganado. O que se pode responder a quem só vê por toda parte ilusão e charlatanismo? Nada. É melhor deixá-los tranquilos, e dizerem tanto quanto quiserem, que nada viram, e mesmo, que nada se pode, ou se quis mostrar-lhes. Ao lado desses céticos endurecidos, estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Quem de boa fé deseja observar, deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda ideia preconcebida, e não querer comparar coisas incompatíveis. Eles devem aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Esta condição é também favorável aos que se tornam adeptos, pois que ela prova não haverem formado levianamente a sua convicção. Vocês dispõem de tal paciência? Não, e dirão: por falta de tempo. Então não se ocupem e não falem mais nisso, pois ninguém lhes obriga a isso. Boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Visitante. Os espíritos devem almejar fazer seguidores, porque não se prestam preferencialmente aos meios de convencer certas pessoas, cuja opinião teria grande influência. Allan Kardec. É por julgarem que, naquele momento, não devem fornecer provas às pessoas, a quem não ligam a importância que elas pretendem ter. É isso pouco lisonjeiro, convenho, porém não temos o direito de impor-lhes a nossa opinião. Os espíritos têm sua maneira de julgar as coisas, a qual nem sempre se coaduna com a nossa. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos. Ao passo que a nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos, eles abrangem o conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, é para eles um instante. A distância, um simples passo, e certos pormenores, para nós de importância extrema, são futilidades a seus olhos. Em compensação, ligam às vezes importância a coisas, cujo verdadeiro alcance nos escapa. Para compreendê-los é preciso que nos elevarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral, colocarmos-nos no seu ponto de vista, pois que não são eles que devem descer ao nosso nível, mas subirmos nós até eles, é o que nos ensinam o estudo e a observação. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para estes multiplicam eles as fontes de luz. O que os afugenta, não é a dúvida que nasce da ignorância, é a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus, e fazê-los moverem-se, como títeres. É o sentimento de hostilidade e descrédito, que existe em seus pensamentos, quando não traduzam por palavras. Por sua causa, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que possam dizer, ou pensar, porque o seu dia também chegará. Por isso vos dizia, eu que não é a fé antecipada o que pedimos, mas, sim, a boa fé, origem das ideias espíritas modernas. Visitante. Uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Elas serão filhas de uma revelação espontânea dos espíritos, ou resultado de uma crença prévia na existência deles. Compreende a importância de minha pergunta. Porque, neste último caso, é admissível que a imaginação possa ter desempenhado seu papel nisso. Allan Kardec.
Como acabou de dizer, essa questão tem importância, no ponto de vista em que se acham, ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, com alguma aparência de razão, poderiam duvidar da sua veracidade. Porque, se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanadas também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Note, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa, e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginarmos uma causa antes de ter visto seus efeitos. Não era possível então conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não tivessem se mostrado, que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento. Isto é, ele não foi uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia preconcebida, partiu-se, para chegar a eles, do ponto de vista materialista. Porém, não sendo possível explicar tudo por este meio, somente a observação conduziu à causa espiritual. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Eis o desenvolvimento das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Até aí, nada autorizava buscarmos sua causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Entretanto, não demorou que nesses ruídos e movimentos, fosse reconhecido um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa, ou das pessoas presentes. Assim se julgou no começo, como já igualmente eu disse. Só a experiência podia pronunciar-se, e em muitas circunstâncias ela demonstrou por provas irrecusáveis, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, nem ao objeto, nem à pessoa. Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. A ideia dos espíritos não pré-existia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos espíritos mesmos, e tudo o que soubemos depois a seu respeito nos foi ensinado por eles. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde-se ter conversações seguidas, e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência, e seu papel no mundo visível. Se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles. Suponhamos que, antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico, e que na sua extremidade europeia alguns sinais inteligentes tivessem se produzido, e teríamos logo concluído que na outra extremidade se achavam seres inteligentes, que desejavam comunicar-se. Teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza da sua existência, e podia-se adquirir o conhecimento dos seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nós nunca os termos visto. Foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso, que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. E é uma coisa notável, que à medida que meios mais fáceis de comunicação se acham ao nosso dispor, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos, qual o mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas.
Mas, até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram que os espíritos eram superiores em tudo, outros só viram neles demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos, de que acabamos de falar, uns tenham dito muito boas coisas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem. Teríamos logo concluído que entre eles havia bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que reconhecemos entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Ficou-se sabendo, por eles mesmos, que uns são muito felizes e outros muito desgraçados. Que não são seres à parte, de natureza excepcional, e, sim, as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo, e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e, dentre eles, cada qual pode reconhecer por sinais incontestáveis seus parentes, e amigos e aqueles que conheceram na terra. Podemos acompanhá-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte, e o modo pelo qual viveram na Terra. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que, em certos casos, e por uma espécie de condensação, ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível, e mesmo tangível, e, desde então, o fenômeno das aparições e do contato ficou explicado. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito. Mas quando o corpo morre, a alma, ou o espírito, que é a mesma coisa, abandona-o, contudo, sem deixar o primeiro envoltório, do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa, para só conservarmos as interiores. Assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. É esse envoltório semimaterial do espírito, que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos, pelos quais ele se manifesta a nós. Assim, cavalheiro, em poucas palavras, essa é a história do Espiritismo. Bem pode ver e reconhecer ainda melhor, quando tiver estudado a fundo, que tudo nele é o resultado da observação, e não de uma teoria preconcebida. Alguns assuntos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Comunicações dos Espíritos. Audiolivro espírita. Livre-arbítrio. Allan Kardec Espiritismo. Manifestações dos Espíritos. Seres invisíveis. Existência dos Espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo Allan Kardec. Médium espírita. Médiuns e Espiritismo.